Você já percebeu que muitas vezes as expectativas de quem faz o que ficam soltas? Isso gera confusão, retrabalho e decisões que não são nada claras. E a matriz de responsabilidades, ela existe justamente para poder evitar isso. Ela é uma ferramenta estratégica que ela vai ajudar a direcionar aquilo que a pessoa precisa fazer com aquilo que a empresa precisa alcançar e deixar isso claramente alinhado para que a pessoa possa investir o esforço aonde é realmente imprescindível. Ela é uma ferramenta estratégica que ajuda a alinhar as necessidades do negócio com as ações de cada pessoa. Neste vídeo vamos entender o que é essa matriz e por que ela é tão importante para dar clareza, para fortalecer a colaboração entre as pessoas e dar segurança às decisões da equipe e da empresa. A primeira coisa é a gente entender o que é uma matriz de responsabilidades. Ela é um documento, ela é um processo criado para que ele seja compartilhado e ele vire um direcionamento muito claro e transparente para todos os envolvidos. Quando eu tenho uma matriz de responsabilidades, eu tenho um guia, eu tenho algo que está documentado e sacramentado entre as pessoas. Então eu tenho ali um direcionamento que está registrado e ele foi construído com a colaboração, tanto do profissional que tem essas responsabilidades, tanto com o gestor, baseado em todo o direcionamento estratégico da empresa. A matriz, ela é importantíssima, é como se ela fosse um acordo feito entre a empresa e o funcionário para que ele saiba aquilo que ele precisa cumprir e o que é esperado dele. Isso é um alinhamento importantíssimo de expectativas, porque muitas vezes o que acontece é a gente ficar perdido. Não é que a gente não saiba fazer um bom trabalho, não é que a gente não possa atingir um excelente desempenho. Às vezes a gente não sabe qual que é esse desempenho que é esperado, qual que é o caminho que eu preciso traçar e como que isso é esperado no dia a dia e nas entregas que eu realizo. Então o que acontece muito é um profissional ele ter boas entregas, mas nem sempre são as entregas que são esperadas dele. Nem sempre são as entregas que são realmente essenciais para contribuir com as questões essenciais da empresa. E alinhar isso, deixar isso de maneira clara, explícita e documentada é essencial. Sem contar que também ajuda na integração e na colaboração entre as pessoas. Porque quando você tem muito bem delimitado qual é a caixinha que eu estou, quais são as responsabilidades que eu tenho, fica mais fácil de entender o que é meu e o que é o do meu colega. É claro que isso não ajuda e nem contribui para que a gente tenha discursos como isso não é problema meu, isso é um problema seu. Não é isso, mas isso ajuda para que eu possa ter a consciência de que aquilo que eu estou fazendo muitas vezes é para contribuir com a responsabilidade do meu colega, que beneficia o resultado da nossa equipe. Então isso não é para limitar a sua colaboração, é para que você saiba como colaborar e de que maneira as suas responsabilidades podem ser integradas às atribuições e responsabilidades de outra pessoa. Não é que eu vou trabalhar de maneira cada vez mais individual, não, de forma alguma. Eu vou trabalhar cada vez mais pensando no coletivo, mas de maneira muito mais estratégica, de maneira muito mais colaborativa. Até porque muitas vezes as nossas responsabilidades, elas vão estar compartilhadas e as nossas atribuições também. Então, ter isso de maneira muito mais clara dá uma ferramenta para que a gente tome as melhores decisões, que sejam para o nosso esforço em relação àquilo que a gente precisa cumprir e também para aquilo que a gente precisa contribuir com outras pessoas. Além de tudo isso, a matriz de responsabilidades é essencial para a análise de desempenho, para que eu possa ter critérios muito claros de como avaliar um desempenho e como ter o meu desempenho avaliado. Porque a partir do momento que eu sei quais são as minhas responsabilidades,
quais são as minhas atribuições, eu consigo construir critérios específicos para que o meu desempenho seja analisado. A gente sai do mundo das ideias e do subjetivo para um mundo concreto e prático, de que eu consiga olhar de forma muito clara aquilo que eu estou fazendo e como que aquilo está integrado com o que é esperado de mim e qual que é a avaliação em relação a isso. Qual é o meu desempenho em relação a isso? Porque muitas vezes isso traz até uma certa frustração, porque durante um feedback você pode ter uma crítica em relação a uma insatisfação ao seu desempenho, sendo que para você está tendo um excelente desempenho, mas muitas vezes o seu gestor pode ter um entendimento diferente, porque ele acredita que a sua atuação não está contribuindo com os resultados que são necessários. E quando você tem uma matriz de responsabilidades, isso fica mais alinhado. Isso deixa de ser simplesmente uma interpretação e passa a ser uma avaliação concreta e real. A matriz de responsabilidades ela vai além de organizar papéis. Ela cria um ponto de partida seguro para decisões, para feedbacks e para colaboração entre as pessoas. No próximo vídeo, eu vou te explicar como construir uma matriz de forma simples, prática e compartilhada.